De volta com o Educador em Entrevista. Agora eu converso com as representantes aqui da Fundação Lazzarini. Raíssa, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Luciano, TV Educadora. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Fundação. Também com a Manoela, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Nós que agradecemos sempre a recepção aqui da Educadora. Bom, início de ano a gente sabe, né, de todo o período aí que a gente considera com férias, né, mas que para as entidades é período de planejamento, de organização, de preparação para as atividades do ano que se inicia. Isso. Todo ano a gente repensa nossas atividades, repensa nossa administração em si. Da Fundação José Lazzarini, então a gente vê o que dá certo, o que não dá, o que a gente consegue tocar, o que a gente não consegue, para replanejar para o próximo ano. Então é isso que a gente faz sempre. Perfeito. A gente sabe da dimensão da gama dos projetos executados, né? E é o que a Cláudia coloca, né? A gente tem visto várias entidades se readequando, né? Saindo do perfil de assistência, indo para a educação, ou outras que atuavam em vários segmentos, escolhendo um único só. Não é diferente com a Fundação também? Não, nós tivemos uma mudança agora, desse ano de 2019 para 2020. Nos programas que a gente vem, a gente sempre comenta desse replanejamento, dessas propostas que devem ser repensadas sempre pelas entidades. A Fundação José Lazzarini não é diferente, e nesse ano de 2019, repensando, fazendo contas, refazendo, nós tivemos que tomar a decisão, Luciano, de ficar somente com a área da educação, pelo menos por enquanto. Então nós estamos com a escola e com o programa Bateia. Nós temos a escola, nós temos o projeto de assistência social, sim, que é o Projeto Social Campinho em Movimento. Então nós não saímos da área da assistência. Só que nesse projeto nós não recebemos nenhum recurso público. Então nós ficamos apenas com a escola Campinho da Paz, com parceria com a educação através do Fundeb, e com o programa Bateia, com parceria com o município. Nós paramos com os atendimentos das crianças e adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses, do Projeto Social Pinóquio. Perfeito. E pensando na questão, né, da escolinha, o que a Marcela pergunta aqui: matrículas já foram feitas, aulas já iniciaram, né? E como é que fica? Vocês sempre têm aquela questão da demanda reprimida, né? É possível atender caso tenha alguma desistência? Olha, assim, por ser uma escola que nós atendemos o tempo todo, é muito difícil a questão da desistência, porém pode acontecer. O importante é que o nome da sua criança esteja na lista de espera, então que você tenha passado pelo processo de triagem, tudo certinho. Perfeito. Só voltando um pouquinho, Luciano, a questão do Projeto Social Pinóquio, é muito difícil também, assim, para nós, enquanto fundação, a gente parar com o atendimento dessas crianças e adolescentes, porque a gente sempre teve muito avanço, né, Manu? A gente sempre conseguiu trabalhar muito bem essas crianças, os adolescentes, as famílias. Infelizmente é uma perca muito grande. Porém, eu acho que a gente tem que, assim, ter muito pé no chão para a gente continuar com o que a gente consegue. E a gente percebe toda a estrutura em todos os campos, né, Manu? Procurando essa questão da sustentabilidade, de se trabalhar com equilíbrio, fazendo o que se consegue com a maior qualidade possível. Luciano, assim, já pegando o gancho que a Raíssa nos trouxe, o Projeto Social Pinóquio, ele atendia, né, crianças de 11 a 14 anos e 11 meses, muitas crianças oriundas já do projeto da Escola Campinho da Paz, do Campinho em Movimento, e também de todo o município nós atendimos. É uma perda muito grande, porque dentro do projeto nós trabalhávamos muitas questões, como a sustentabilidade, questão familiares, a importância da escola, né, para o futuro dos nossos jovens, enfim, várias questões que, infelizmente, como a Raíssa bem colocou, bem disse, que pensando, reprogramando e tentando de todas as formas, infelizmente nós não conseguimos tocar para frente esse ano. O que a gente tenta mesmo é uma sustentabilidade,
para que a gente siga com nossas próprias pernas sem depender de recurso público, porque isso é uma coisa muito difícil para nós, porque às vezes atrasa e a gente continua com o profissional, não deixa de atender, porque assim, ó, o nosso pensamento a partir do momento que a gente tem um projeto, a gente não pode deixar de atender. Então, não recebi esse mês, então eu não vou atender. Tá, tudo bem, mas assim, ó, o recurso humano continua, o aluguel continua, a força continua, a água continua, então assim, ó, as contas continuam. Não é só às vezes deixar de atender a criança ou o adolescente. Então é um conjunto, né? Então a gente tem que realmente colocar na ponta do lápis e ver o que dá certo e o que não dá. Pensando na questão aí das ações, né, da Fundação José Lazzarini, e o Ricardo perguntando a respeito dessa questão do Bateia, né? Como é que as pessoas podem ter acesso aos programas ou se já é uma coisa direcionada para as atividades junto às escolas? O programa Bateia, a gente até tem as atividades direcionadas para as crianças da escola, porém, ela pode ser com outro público, sim. Então, assim, ó, quem tiver interesse pode entrar em contato no telefone 3761-7757, pode falar com o Fábio e agendar uma visita. Até aproveitando, falando do Bateia, nós fizemos agora uma pequena reforma para receber melhor nesse ano de 2020 as crianças e quem da educação ambiental se interessar. Nós também temos uma parceria, vamos firmar uma parceria com a USP, no sentido de oferecer capacitação profissional também, ainda nós estamos estreitando isso, assim que finalizada a gente faz a divulgação. Então, nós temos um cardápio bem rico aí de informações do Bateia. E a gente acaba observando também isso, né? O quanto a estrutura é interessante, pode servir até de modelo para outras cidades virem visitar, né? Existe também uma possibilidade de procura nesse sentido, além do viveiro de mudas, que também está disponível para toda a população. Sim, nós temos um viveiro de mudas, que é um projeto de captação de recursos para a Fundação José Lazzarini, para ajudar na manutenção dos projetos. Nós temos mais de 80 mil mudas no viveiro, nós temos várias espécies, então quem interessar também, quem trabalhar com essa parte de reflorestamento, pode fazer um orçamento conosco. Nós fornecemos nota fiscal, tudo certinho. Perfeito. Interessante também destacar, né, Manu, essa questão da educação com a educação ambiental completamente conectada, né, e a gente percebe até na própria escola da Fundação, né, o quanto essa atividade do Bateia fortalece aí a formação das crianças. Não poderia deixar de faltar, né, Luciano, dentro da própria escola da Fundação, essa questão da educação ambiental, né? Nós realizamos dentro da escola esse trabalho de educação ambiental, assim como fora dela também, né? Assim como a Raíssa já colocou, quem dera se interessar, eu acho que é um tema muito atual. Eu acho que a população ela precisa e deve se interessar mais por esse assunto, né? É um tema polêmico que está muito em alta. Quanto mais informações, né, que nós tivermos, melhor. E agora a gente estreitando esses laços aí com o pessoal das capacitações com a USP será muito interessante, né? Fica o convite aqui para todos. Nesse caso da USP aí a capacitação, né? Quando ocorre, como é esse perfil de ação? Nós ainda estamos alinhando essa parte, mas geralmente não, essa capacitação será voltada a professores da rede, não só pública, mas municipal, não só pública como privada também. E a população para quem se interessar nas áreas da educação ambiental, e também essa capacitação será para as crianças das escolas, das crianças que agendam oficina no Bateia. Então a gente tem trabalhado mais essa parte. E falar um pouquinho, Raíssa, desse cronograma de atividades, né, do que tem planejado para esse início de ano. Para o ano de 2020 nós temos a ação social que a gente faz agora para o Dia das Mães. Nós ainda não temos a data marcada, mas será no mês de maio. Então ocorrerá sorteios de prêmios para o Dia das Mães. Então logo nós iremos fazer a divulgação dessa ação. E uma coisa importante também, Luciana, é falar do novo endereço da sede administrativa. Como nós mudamos recente, nós ainda estamos organizando, avisando o pessoal, tudo. O novo endereço da sede administrativa está junto com o programa Bateia.
na rua Alfeu Gasparini, 290, no Central Park. Então, se alguém precisar de alguma informação, o telefone ainda está em processo de transferência, tudo, mas pode ligar, que é o 3662-1540. Perfeito. Pensando também, né, na rotina do atendimento das atividades, né, o Bateia, todas as ações são por agendamento, né, quando a gente pensa na questão extra, à exceção do viveiro que funciona no horário comercial. Isso. O viveiro funciona das 7 às 5, as atividades do Bateia são agendadas, nós temos um cronograma, um cardápio de atividades que são oferecidos, a pessoa escolhe e a gente executa a atividade. A Lígia aqui parabenizando pelas ações realizadas e perguntando a respeito dos projetos, né, de arrecadação de recursos que vocês fazem, se tem algum programado. Nós temos esse da ação Entre Amigos, do Dia das Mães, mas assim, pessoal, além dessa ação, quem quiser às vezes fazer alguma colaboração, tudo, pode entrar em contato conosco, que aí nós combinamos fazer uma transferência ou fazer alguma doação do que você puder. Só que, acima de tudo, conhecer os projetos da Fundação José Lazzarini antes de qualquer coisa, para poder fazer essa divulgação, até mesmo para essa doação, conhecer antes de qualquer coisa, né? E é interessante destacar isso, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, conhece, e ao conhecer, enxerga uma possibilidade de ajudar que não tinha visto, né? Desde uma ação simples, olha, vou vir pintar para a parede para vocês nesse final de semana, né? Então tem algumas ações pontuais que todo mundo pode fazer a partir do momento que conhece. Sim, ainda mais tratando de entidade, sabe como é a questão do recurso financeiro, que é bem complicado, essas questões de manutenção sempre acontecem, então assim, é legal mesmo conhecer para saber a realidade da entidade. Ana Maria, Carlos e José Augusto com questões similares aqui a respeito do fechamento do Pinóquio, né? Se há falta mesmo de recursos públicos que gerou o fechamento e se não existe outra maneira de tentar retomar o projeto. Olha, é falta de recurso público, sim. Na questão é o que a gente até está conversando aqui nos bastidores, né? A questão da pontualidade, a questão dos valores, é aquilo que a gente falou até no primeiro bloco. A questão é que às vezes não é repassado o recurso e a gente tem todos aqueles custos, então assim, é muito difícil para nós, enquanto administradores da entidade, manter isso. Isso será para sempre? A gente não sabe, a gente espera que não. Porque, por exemplo, se um dia a gente conseguir uma sustentabilidade, se a gente conseguir um projeto específico que venha só para o Pinóquio, a gente tem a intenção de retomar, sim, porque na verdade não é nossa intenção fechar, nossa intenção é contribuir para a melhora no atendimento das crianças e dos adolescentes para o município. E aí a gente percebe todo o desencadeamento, né? Como a gente conversava no intervalo, de custos, né? Dentro da estrutura toda, né? Às vezes, quando a gente não paga um imposto ou não paga uma conta de água, a gente não sabe o quanto que está impactando em toda a cadeia aí de prestação de serviço de uma cidade e até mesmo nas entidades, né? Para que esse recurso chegue em dia e atenda a todos. É aquilo que a gente está falando, um efeito dominó. Então, assim vem, não paga um, não paga outro, não paga outro, e isso acarreta dentro da entidade. Por quê? Nós, em 2017, nós atendimos 100 crianças e adolescentes, no ano de 2018 nós começamos a atender 80, então nós já vínhamos fazendo essa reestruturação. Aí, em 2019, nós continuamos com 80, só que assim, chega um limite que a entidade, por exemplo, quando atrasa o recurso público, a entidade não possui o recurso próprio para colocar suprir na conta da parceria para suprir para posterior reembolso. Então, assim, a entidade não possuía desse recurso, então não tem de onde a gente tirar, não tem como a gente colocar, e é aquilo que a gente conversou, os custos vêm todo mês, tem aluguel, água, telefone, internet, força, alimentação para as crianças, RH, que é nosso maior custo, porque acima de tudo a gente não preza só os números, a gente preza a qualidade.
Então, todos os nossos profissionais, ensino superior, todos os nossos profissionais são capacitados. Então, a gente tem isso também. A gente tem essa questão da qualidade. Nós não somos, vamos ficar aberto lá para as crianças virem, ficar e depois 5 horas vão embora. Não. A gente tem todo um cronograma, tem atividade oferecida, tinha o atendimento, monitoramento escolar, atendimento social, enfim. Cláudia e Rogério parabenizando pelas ações e perguntando isso, né, para as pessoas que querem conhecer, se tem que agendar, como proceder. Olha, o legal seria até que agendasse para que a gente receba vocês melhor. Por que agendar? Para a gente ficar organizado? Não, mas para a gente ter uma pessoa que acompanhe, que explique o atendimento que a gente faz, que mostre todos os espaços. Mas se quiser chegar, também pode chegar. A gente indica o agendamento porque a gente sempre trabalha, a gente atende pais, a gente atende várias outras pessoas, então se quiser agendar, seria muito importante. Mas se quiser chegar também para conhecer, estaremos de portas abertas. A Luciana também se solidarizando aqui com a questão do Pinóquio, né? Diz que teve um sobrinho que foi encaminhado para o mercado de trabalho pelo projeto, né? E está há 16 anos trabalhando, né? Tem que lembrar também isso, né? O projeto mudou o foco, né? Ele já não encaminhava para o mercado de trabalho há um tempo, né? Em 2014, 2013 para 2014, nós mudamos o foco. Antes era a Oficina Pinóquio, era a Comunidade do Pão. Mas assim, de qualquer maneira, a gente vê que assim, todo o trabalho desenvolvido pelos projetos da Fundação trazem resultados, né? Antigamente era aquele foco de qualificação profissional, tudo. Aí encaminhou vários adolescentes para o mercado de trabalho. Isso já é um ganho muito grande. Aí nós remoldamos, nós fomos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na área da assistência social e nós também tivemos vários avanços com isso. Então, assim, a gente agradece essa informação, tudo isso é muito gratificante para nós. Muito obrigada. Isso é interessante também de pensar com os projetos, né? Que a gente acaba vendo eles sempre pensados em cima da demanda maior de cada período, né? Então, às vezes, de fato, eles mudam o foco para atender novas situações. Exatamente. A gente tem que, como diz o ditado, dançar conforme a música, né? Então, assim, nós atendíamos adolescentes, foi um tempo de avanço, de nós conseguimos resultados, mas chegou o momento da Fundação repensar novamente seus projetos. Foi onde nós diminuímos a faixa etária, nos enquadramos dentro da assistência e começamos a atender crianças e adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses pelo Pinóquio. Continuamos com a escola, desde 2007 a mesma faixa etária. Nós também adequamos algumas coisas, porque antes também era maternal, conforme as crianças foram crescendo, nós fomos aumentando. Então, assim, sempre repensar para melhor atender o público. Perfeito. E a gente acaba vendo toda essa teia, essa rede, né, da educação, da assistência, que muitas vezes se encontram na cidade, também fazendo essas alterações, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na DEPAB hoje, né, ela supre um pouquinho do papel da inclusão no mercado de trabalho, porque muitas vezes a gente até viu os projetos concorrendo. Sim. Né? É o que a gente fala, por mais que sejam segmentos diferentes, educação e assistência, mas a gente trabalha sempre alinhados, tem que ser, porque educação e assistência é o mesmo objetivo, é a família, é a criança, é o adolescente, então a gente tem sempre que trabalhar nessa linha, não é, educação é assistência é outro, ninguém vai conversar. Não, mas tem que sempre conversar, por quê? A criança vai estar na escola, a criança vai ser atendida pela UBS, a criança pode ser atendida pela assistência. Então, o certo é ter essa conversação, né? Esse atrelamento, para também não ter duplicidade de serviço. Então, isso é muito interessante também. Perfeito. E de fato, né, a gente tem essa cadeia grande, né, de entidades prestadoras dentro do município, né, e cada uma, de fato, com seu foco. A gente estava falando com a Fran agora há pouco, né, que trabalha a inclusão da pessoa com deficiência, né, então a gente vê os vários segmentos, mas muitas vezes eu acabo sentindo isso, né, que ainda falta um pouquinho mais de entrosamento para a gente ter a dimensão do todo
e tem que se adequar também ao tempo todo, porque a cada geração muda o perfil, né? Exatamente. Eu acho que assim, falta até bastante entrosamento nesse sentido, não por falta de vontade das pessoas, mas eu acho que o acúmulo, né, de trabalho de todo mundo, é muito grande. tudo é muito grande. A demanda de trabalho é muito grande. E uma coisa assim que eu acho muito interessante, a gente vê também o público que é atendido. Porque, por exemplo, a assistência social para um público, para o serviço de convivência, ele prevê de 2 a 3 dias o atendimento, de 1h30 a 3 horas dia. Só que assim, vai tirar essa criança da situação de risco? Então eu acho que isso que a gente tem que ver também, o que vai tirar, porque não adianta só, a fundação vai atender, então tá, 1h30, tá, mas e por trás de tudo isso, como que a criança vai? Como que a criança vai embora? E realmente, é contraturno escolar se fizer isso? Como que a gente pode enquadrar? Eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco nisso. Por mais que a gente tem que olhar a lei, a gente tem que fazer sim, conforme a lei, conforme pede, tudo certinho. Porém, a gente tem que olhar um pouco também o lado da criança, do adolescente, da família. Vai tirar de risco? Como? Então, eu acho que a gente tem que fazer todo esse estudo, né? E é por isso que muitas vezes a gente tem que começar a observar mais essas leis federais, né? Porque parece que está tão distante, né? Se vota um negócio em Brasília, que vem em cascata, né, ladeira abaixo, que a gente tem que começar a atender aqui embaixo, e que muitas vezes as pessoas ficam perdidas, né? A distância é muito grande, não se vê a prática do município mesmo. Deveriam ser legislações e ações acho que balizadas lá em cima só, mas que o detalhamento se moldasse na realidade do município. Né? Com certeza. Realmente, Luciana, a questão da realidade do município, né? A gente precisa ser olhado essa realidade, o que o município precisa hoje na política da criança, do adolescente, na política da assistência, na política da saúde, porque as políticas públicas, elas se entrelaçam, né? Não são isoladas. Então, qual é a realidade de Batatais hoje? O que Batatais hoje precisa? Então, assim, hoje, um projeto para crianças de 11 a 14 anos, Batatais hoje, até agora, não dispõe, né? Infelizmente, com o encerramento aí do PNOC. Então, qual é essa realidade, o que o município traz, o que as famílias necessitam, de que forma que elas necessitam. Então, ser pensado e ser olhado dessa forma, de uma forma mais humanizada, podemos dizer assim, né? Sim, sim. E é por isso que às vezes a gente tem que ter um debate mais rico junto às esferas federais para tirar essa legislação tão engessada, né, e que vem de alguns anos, né? A gente tem sentido nessa década especialmente, né, que foi se travando. É lógico que eu falo que muitas vezes a gente paga pelo erro dos outros, verdade, né? É verdade. Então a gente teve aí um volume muito grande num período de denúncias contra entidades, contra ONGs. Aí, ao invés de se fiscalizar o trabalho, se criou uma legislação 13.019 duríssima, difícil de se trabalhar, que vem penalizando todo mundo de uma maneira geral, mas que se a gente não cumpre, né, Somos penalizados todos, né, da entidade ao poder público, todos os entes envolvidos, né? Concordo. Né? Pensando nisso, né? Numa política federal que travou e todos os municípios, né? E Batatais não é diferente. Realmente é isso que a gente tem que fazer mesmo, andar conforme a lei, mas eu acho que a gente tem sim que ver uma maneira da gente levar para entes estaduais, federais e de quem tomar essas decisões, né? Porque é o que a gente está falando. Como que você tira a criança da situação de risco? Com que política pública? Entendeu? Porque assim, a da assistência não está dando respaldo para a política da criança e do adolescente hoje no município. Porque para a gente atender também dessa maneira, eu acho que assim, para não obter resultado, eu acho que é melhor nem pegar, nem desenvolver, que na verdade foi o que aconteceu. Para a gente atender 2, 3 vezes por semana, a gente tem essa noção de que não tira a criança da situação de risco, a gente não vai colaborar com a família. E para a gente atender todo o período, aí já se enquadra em outra política, que é da educação, onde a gente não consegue recurso nesse sentido para esse projeto específico. E a entidade não tem condições financeiras de arcar com tudo isso. Então, vai virando um bolo de neve. Então, é onde a entidade tem que repensar, o poder público também tem que pensar uma maneira de levar isso
para autoridades superiores, para que a gente possa futuramente ter um resultado. Eu acho que o impacto que isso está gerando em todos os municípios, de uma maneira geral, né? Sim. Porque não é um caso exclusivo de Batatais, a gente tem visto isso em todas as cidades, eu acho que vai levar um debate, uma discussão, e esperamos que o quanto antes possível, né, Que seja a curto prazo, né? para repensar isso. Reforçando então, né, quem quiser ter mais contato com a entidade, como é que deve proceder? Pode procurar a gente, nós estamos lá na sede do programa Bateia, na rua Vereador Alfeu Gasparini, 220, telefone 3662-1540, ou também o telefone do Bateia, que também consegue falar conosco, 3761-7757. Estamos à disposição. Obrigado pela participação, o programa está sempre à disposição. Eu que agradeço, Luciano, educadora, a todos que nos assistiram, muito obrigada. Manu, obrigado pela presença, o programa está sempre às ordens aí. Eu que agradeço, Luciana, pelo espaço, a discussão, é sempre muito bom estar aqui.